Muito obrigado, muito obrigado. Por que cura sagrada? Cura sagrada porque faz desaparecer a doença, não é curar a doença. O ensinamento da Seichonoye não cura a pessoa da doença. Ela faz desaparecer a doença. O ensinamento da Seichonoye liberta o homem. Ao libertar o homem, liberta dos karmas, dos pensamentos do passado. Não tendo causa, não vai existir o efeito. Por isso que há o desaparecimento da doença. Qual é o princípio fundamental da cura sagrada? O princípio resumido daí, a essência do universo não é matéria, e sim espírito. Não é transitório, e sim eterno. Então vamos ver o que significa isso. As plantas nunca germinariam se não existisse em sua semente o princípio da vida. Daqui a semente em si, se você abrir a semente, não vai ver o desenho da planta, né? Não vai ver a forma, a cor, não vai ver nada. O princípio da vida da semente traz toda a planta, né? Ela já tem toda a planta dentro de si. Você corta uma semente de abacate, ela tem todo o pé do abacate dentro da planta. Não só o pé, mas tem todo o processo de criação e desenvolvimento da planta, desde como germina, como cresce, até a sua reprodução e seu fim. Antes do seu fim, reproduz para a continuação da espécime. O homem também traz no seu âmago de So, o princípio da vida, o Filho de Deus, o homem criado à sua imagem e semelhança. Se o homem não tivesse isso, como é que ia acontecer, por exemplo, a reprodução das células? Em 5 anos, mais ou menos, todas as células do nosso corpo são substituídas. Imagina uma célula do coração. Como é que ela sabe o que tem que fazer? Uma célula da pele, como é que sabe que tem que agir? Célula do olho, como é que ela sabe que tem que agir, fazer aquele papel? E assim por diante. Um osso, por exemplo, comporta totalmente diferente do olho, da mão e do coração. Por que a célula sabe? Porque carrega dentro dele próprio, né, o que chama de DNA, né, que é o genoma humano. Tem o princípio da vida, tem tudo lá dentro. É uma codificação, tipo bilhões, milhões, trilhões de código de barra que tem todo o homem. Isso não só acontece com plantas, animais, seres vivos, homem. Todo o universo está presente, o mesmo princípio da vida. Existe no universo uma intensa atividade. O espírito do eterno, a mente do universo está presente. Ela é sustentada pela mente do universo. Se a mente que sustenta as ideias, as formas deixar de existir, tudo isso deixa de existir. Quão misterioso, né, e quão profundo, né, é esse significado. Entender isso, você conecta com o princípio da vida. Quando você conecta com o princípio da vida, você ativa o princípio da vida. Por isso que as células degeneradas, células doentias, vão sendo repostos e desaparece a doença. Existe apenas um mundo, né? Tudo isso mostra que só existe um único princípio em tudo, ou seja, existe apenas um Criador, um mundo, o mundo de Deus. Existe apenas um mundo, o mundo de Deus. Não existe força alguma que se oponha a Deus. Só existe um mundo, o mundo de Deus, só existe uma força.
Jesus Cristo, referindo-se a isso, disse o mais importante de todos os mandamentos, que ele disse: o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a sua força. A força do bem, então, não é uma força relativa que compete com a força do mal. Não existe duas forças. Existe um mundo, um único mundo, uma única força. Então, a força do bem não é uma força relativa que compete. Não há briga, não há disputa do bem com o mal, força do bem. A força do bem é absoluta, pois é proveniente de Deus. O mal não é uma força ativa que contrapõe ao bem. Só existe a força do bem absoluta, que provém do Criador. O mal não é uma força ativa. O bem é a expressão daquilo que existe desde o princípio. O mal não passa de reflexo do pensamento do homem, do próprio indivíduo. Só existe o bem. O mal não existe. O mal não existe. É falsa existência que surge na ausência do bem. É um pensamento errado que cria uma falsa presença. Por isso que na Sutra é a parte favorita do capítulo Sabedoria. Unicamente o bem é força, unicamente o bem é vida, unicamente o bem é realidade. Quando eu estou conturbado, eu fico mentalizando, repetindo: unicamente o bem é força, unicamente o bem é vida, unicamente o bem é sabedoria. Nada existe além do bem, assim por diante. Isso muda você, muda internamente, muda a tua consciência, muda o teu pensamento. Quando muda o pensamento, os fatos, acontecimentos mudam. Existe apenas um mundo, não existe força alguma que se oponha a Deus. Então, o que é mal, então? Qual é a verdadeira natureza do mal? Se só existe uma força, o que é mal? Se existe uma única força, é evidente que não existe força alguma que se oponha a Deus. Por isso, o mal, ou seja, os sofrimentos, as enfermidades, as dificuldades e as carências dos seres humanos não são desencadeados por uma força concreta chamada mal. Só existe uma única força, então não tem uma força chamada mal. O que é? O mal surge quando o homem se torna prisioneiro do temor, da preocupação, da raiva, do rancor, do medo, da preocupação, da desarmonia. Os males, o sofrimento por si próprio, os males e o sofrimento por si próprios não exercem nenhuma força ativa. Ela só tem força que a mente lhes atribui. É a nossa mente que atribui. Por isso que quando você enfrenta o medo se alimenta da tua energia, teu medo, ela desaparece, não tem força, perde a força. Os males, os sofrimentos, pobreza, doença, são fenômenos falsos. Que são? Já estudamos isso na série anterior. Que são coisas criadas pela mente humana, diferente, desligada da mente de Deus. Ou seja, quando o Jinsô, o princípio da vida, não está ativo, quando não tem a força da vida, não está ativa, surgem essas coisas. Por isso, o que tem que fazer? Basta ativar o princípio da vida e os males desaparecem. Basta fazer isso. Só existe o bem, só existe o Jinsô, só existe Deus, só existe Deus, só existe perfeição, só existe harmonia, só existe Deus, só existe perfeição, só existe harmonia. Jinsô Emman Kanzen, Jinsô Emman Kanzen. O que é mal? O mal não é uma força
ativa que contrapõe ao bem. Então é o resumo de tudo que nós vimos. O mal não é uma existência verdadeira, mas sim algo gerado pelos nossos pensamentos. Existe apenas na nossa consciência, só está dentro da nossa cabeça, na mente. O mal não existe. É uma falsa existência que surge na ausência do bem. Então isso, no mundo físico também isso acontece. Quando tem um lado a presença e a ausência. Quando não tem a presença de alguma coisa, surge no seu lugar uma coisa na falsa presença. Por exemplo, luz. Quando não tem luz, tem sombra. A ciência não estuda a sombra. A ciência estuda a luz. Não há como estudar algo que não existe. Estuda a teoria da propagação da luz, mas não estuda a sombra. Sombra é a ausência da luz. Quando não tem luz, surge a sombra. As situações sombrias na nossa vida também. Falta luz interna, lâmpada para iluminar internamente. Por isso que surgem situações sombrias. No mundo físico também, o calor e o frio. O frio não existe. Frio é a ausência do calor. A geladeira, por exemplo, ar-condicionado. Você não cria o frio, retira o calor. Nós estudamos a termodinâmica do calor. Ninguém estudou termodinâmica do frio. Frio é a ausência do calor. Quando não tem calor, no lugar dele surge o frio. À medida que o calor desaparece, o frio aparece. À medida que a luz desaparece, a sombra aparece. É a mesma coisa em relação à saúde. Quando não demonstra saúde no lugar, aparece a doença. No vídeo anterior vimos. Por que você tem que se alimentar para manifestar saúde? Não para curar a doença. Porque o que existe é a saúde. Mesma coisa, a alegria. Quando você não está alegre, você fica triste. Basta fazer um treino do riso e muda. Por quê? Desaparece a tristeza. Se não fosse uma falsa existência, ela se opõe, ia reagir, mas não reage. A sombra não reage à luz. A tristeza não reage à alegria, não se contrapõe. Ela simplesmente desaparece. E a mesma coisa em relação ao bem e o mal. O mal é a ausência do bem. Quando pensamentos tornam negativos, surge uma coisa chamada mal. A cura sagrada, então, é o desaparecimento da doença. Quando você ativa os princípios ativos da vida, os verdadeiros princípios, desaparece a doença. Não cura a doença desaparece. Da mesma forma que a sombra desaparece quando você coloca a luz, da mesma forma que a tristeza vai embora quando você ri alegremente, o mal também desaparece, a doença também desaparece. Então o que tem que fazer? Acender a luz, a chama da verdade e da vida. A sombra desaparece. Tem que acender. Aonde está? Está dentro. É a verdade que está dentro do homem. A verdade. Conhecereis a verdade. Mas a verdade não está fora. Está dentro de você. Quando você vê essa verdade, quando ouve a palavra da verdade, essa palavra acorda, né? Por isso que é despertar espiritual, acorda a verdade. Ao conhecer a verdade, você liberta da causa, libertando da causa, o efeito desaparece. Por isso que no ensinamento do Dr. Masaru Taniguchi diz, manifestar o Jisso. O que é manifestar o Jisso? O princípio da vida que nós vimos na primeira tela. Né? Quando você ativa a força da vida, os males desaparecem. Não existe luta da luz contra a sombra. Quando a luz aparece, a sombra desaparece. O que tem que fazer? Iluminar a mente, lendo a verdade da vida, lendo a sutra, lendo livros,
ir praticando a meditação Shinsokan todos os dias. Todos os dias você tem que ler um pedacinho do livro da Verdade da Vida, a Sutra, um pedaço inteiro, e praticar a meditação. O ideal é você fazer isso várias vezes por dia, porque só de manhã você sai legal, mas meia hora, uma hora depois você está atribulado, né? Então você tem que deixar um espaço. A meditação Shinsokan, se você conseguir fazer, você disciplina a tua mente. 57 minutos você trabalha e 3 minutos você faz Shinsokan. Claro, você tem que treinar a tua mente, tá? Não, você não faz assim, deixa o mundo dos 5 sentidos e você desliga. Você tem que treinar. Se você treinar a tua mente, você consegue fazer isso. Nem precisa fechar o olho, nem para botar a palma. Você faz isso mentalmente. Deixa o mundo dos 5 sentidos. Pode estar com o olho aberto, você pode estar fazendo outra coisa, mas você mentalmente está fazendo Shinsokan. Tem que ter treinamento. O livro do Holmes, então, Deus não é responsável pelos infortúnios. Né? Deus não é responsável pela doença, pelo sofrimento, pelo desânimo, por nada. Este mundo é projeção da mente. Se não querem felicidades, tem que afastar. Né? Não deve ter na mente nenhum pensamento acerca do mal. Mas isso é uma tarefa difícil, né? Falar, não vou pensar no mal. Né? Não vou pensar nisso. Como é que você vai deixar? Não vou pensar no coronavírus. Não vou pensar, mas tá aí o borbulho, né, da mente das pessoas. É impossível. Então você não... Por que tem que... Né? Tem que retirar. Não ter mesmo. Porque o mal... Né, o mal paralisa a mente. Paralisa o corpo. Mas na verdade não paralisa o corpo. Paralisa a mente. Né? Quando paralisa a mente, aquele pensamento fica congelado, não avança, não vai embora. Por isso que toda hora ela retorna e projeta a mesma cena. E para o nosso 5 sentidos, parece que está acontecendo aquilo de forma fixa, imutável, que nunca acaba, dá essa sensação. Porque toda hora você retoma. Se aquilo está congelado, né? Imagina um canal de televisão, um canal de repente bloqueou, parou. Você muda de canal, tudo bem, tem outro cenário. Mas quando você volta, está lá. É isso que acontece com nossa mente. O que fazer para apagar, expulsar da mente os pensamentos acerca do mal? Não tem como apagar. Não tem comando delete aqui, um botão para você apertar e zerar, dar um reset aqui. Isso não tem. Você não consegue expulsar da mente. O que tem que fazer? Você tem que soltar. Deixar o pensamento ir embora. Quando você fizer isso, aparece outra cena no mundo fenômeno. Soltar é uma coisa difícil, por isso que diz solta, entregue na mão de Deus. Entregue nas mãos. A forma, a prática, que qualquer pessoa consegue praticar é o que está na revelação divina da grande harmonia, que é reconciliar. Reconciliar é perdoar, agradecer. E quando faz isso, você solta o passado. Deixa a raiva, o rancor, o medo, a tristeza ir embora. Tem que reconciliar com uma pessoa, um fato ou alguém que você congelou aquela cena na tua mente. Quando você libera, ela vai embora. Manifestar o Disso, né? Já falamos sobre isso, que é conhecer a verdade. Quando a luz incide aqui, ela apaga tudo, é instantâneo. Essa é a fórmula que funciona para todo mundo, indistintamente. Manifesta a luz apaga, instantaneamente. Inclusive,
coisas da mente coletiva, né? Libera a tua mente da presilha do pensamento que está borbulhando aqui no... Né? Por mais que você tente estar bem, você capta. Mas quando você tem dentro de você a luz, essa luz não deixa aproximar esses pensamentos negativos. Por isso que é manifestar o de som. Manifestar o de som é conhecer a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Liberta isso. Liberta a mente. E aí a cena do filme avança e surge as novas cenas da família feliz, do homem próspero, do mundo econômico progredindo. Mas se eu plantei uma causa, né? Tudo isso não é uma coisa assim, nem sempre, nem para todas as pessoas é uma coisa instantânea. Já tenho uma causa plantada. O que eu faço? Você tem que usar a lei da mente. A lei da causa, a lei da mente, estou falando da lei de causa e efeito. A lei que rege o destino do homem, qual é? Os acontecimentos da vida, doença, gripe, Covid-19, né? Problemas de relacionamento, problemas financeiros, segue um determinado roteiro. Todos eles seguem um determinado processo. Qual é? Primeiro, tem que ter uma causa, né? Então, vamos ilustrar com a chuva. A causa da chuva é a umidade, é o vapor que sobe, né? São os pensamentos teus diários, pequenos pensamentos errados. Ela acumula, né? Não é o karma, não é um único pensamento, ela é somatória de pensamentos acumulado. E aí ela se agrupa conforme tipo de pensamento e forma um karma. É como uma umidade, por isso é o vapor que sobe, a umidade forma uma nuvem de chuva. Se a umidade, né, encontrar o ar frio, que é a condição, chove. Quando chove, desaparece. Então, forma-se a nuvem, né, a chuva, né, com ar frio. Chove aqui, cai a chuva aqui na terra e desaparece. Isso é processo de desintegração. O mal também é um processo de desintegração. Já vimos isso nos vídeos anteriores. Como é um assunto muito extenso essa questão, eu não abordei lá na natureza do mal. Eu teria que ter falado, né? Mas não falei porque ia ser extenso demais. Mas já tem um vídeo específico que trata sobre essa questão da desintegração do karma, da causa. Se a causa não encontrar o meio, ou condição, oportunidade, não chove, né? Então, por mais que tenha umidade, se a umidade não encontrar o ar frio, ela não vai chover. Então, mesmo que você tenha uma causa semeada, né? Medo, raiva, conflito, briga, desarmonia, se essa causa não encontrar o vírus do Covid-19, você não vai ficar doente. Não fica. Então, para quem pensou, né, como é que eu faço para eliminar? Como é que eu faço para manifestar disso? Mesmo assim, você pode evitar. Como é que se evita? Não dando chance, não dando oportunidade. Você não pode dar... Não pode haver o encontro de você com a causa, com o vírus do coronavírus. Você não pode criar condição, ou seja, contato com o portador, alguém que tenha o vírus. E você não pode dar oportunidade ao vírus, né? Você não pode estar próximo do portador. Por isso que é importante, né, você seguir as recomendações. Evite sair de casa. Evite contato.
Não adianta dizer só doença não existe. Doença não existe não quer dizer que não existe. Doença não existe para quem está reconciliado, para quem está grato, quem está bem em paz com todas as coisas do universo. Se você estiver em paz, em harmonia com todas as coisas do céu e da terra, para você, a doença não existe. Não tem causa dentro de você. Não tendo a causa, por mais que tenha meio, condição ou oportunidade aqui na rua, isso não vai funcionar para você. Você não vai ficar doente. Mas melhor não correr risco, né? Tem certeza absoluta que você está em paz, reconciliado com todas as coisas do céu e da terra? Se tiver, tudo bem. Mas mesmo assim evita. Não dá chance para a causa, né, aparecer como gripe. Para quê? Para que fazer isso? Para que colocar em risco as outras pessoas? Mesmo que você não manifeste, porque você não tem efetivamente uma causa, né? O vírus é uma coisa física, ela pode grudar na tua mão, ela pode grudar na tua roupa. E se alguém tocar em você, você transmite, passa para outra pessoa. Então, você tem que fazer teu papel como cidadão. Não pode. Fica em casa. Solta a causa. Né? A causa está no passado, né? Aqui está a linha demonstrando. Tem a linha da causa e tem a causa do efeito. O efeito surge, não é imediato, né? Depois que planta, tem que encontrar, por isso que demora. A causa sempre está no passado. O passado não existe mais. O medo, a raiva, o conflito, a briga, a desarmonia, o desentendimento, o ressentimento, a mágoa, a tristeza, está no passado. Passado. Não existe mais. O medo, a raiva, a briga, conflito, essas coisas são o eu do passado. O eu do passado é passado, não existe mais. Deixa ir embora. Quando deixar ir embora, vai mudar a cena, vai aparecer o bem, a harmonia, a perfeição. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.